E o sonho da minha mãe era que os filhos estudassem, né? Dela, do meu pai, não mediam esforços para isso. E eu sempre trabalhei. Inclusive, gostava muito de trabalhar. Comecei muito novo. Trabalhei em fábrica de biscoito. Trabalhei em servente pedreiro. E a fábrica do meu tio de biscoito era onde eu trabalhei muitos anos lá. E minhas irmãs já estavam estudando. Eu já estava lá para os meus 15, 16 anos. E são duas irmãs, mas eu sou o mais novo. E minha mãe falava: Robson, você precisa de estudar, as meninas estão estudando, estão começando. E eu sempre falava que não queria estudar, mas eu tinha uma facilidade. Entendi. Mas eu não era, né, eu não era dedicado. E quando estava chegando, já tinha feito a prova do Enem, de tanto ela esforçar, tinha ido muito bem na prova do Enem. E falava que eu não queria estudar, não queria, até o ponto que eu estava trabalhando na fábrica de biscoito. E um dia a minha mãe falou assim: ó, tá chegando o fim do ano, tá na hora de você decidir se realmente você quer estudar, como as suas irmãs estão estudando, e nós vamos dar oportunidade para você estudar. É uma oportunidade que nem todo mundo tem. Eu falei: não vou estudar. Fui trabalhar, voltei no outro dia e minha mãe chegou com um contrato. Essa é a história do contrato. Entendi. Ela fez um contrato e falou: Robson, nós moramos no Corumbá, é uma comunidade que todo mundo conhece todo mundo. E mais lá na frente, quando você não tiver estudado, não tiver tido essa oportunidade que eu te dei, você vai jogar na minha cara que as suas irmãs estudaram e você não. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. Seja bem-vindo ao AcionaCast, o seu podcast focado no empreendedorismo. Eu sou o Ney Rodrigues e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje a gente está com o Robson Freitas, fisioterapeuta com várias especializações nesse nicho de fisioterapia. Dono da Fisioclean, aqui da cidade de Cláudio, e vamos bater um papo com ele aqui e vamos descobrir aí todo esse empreendimento tão grande aí que é a Fisioclean. Robson, é um prazer ter você aqui no AcionaCast e, cara, você tem um peso enorme aqui nessa mesa. Que isso. Eu que agradeço, Neizinho. Primeiramente pelo convite e estou muito feliz de estar aqui, né, poder falar um pouquinho, poder falar mais sobre a fisioterapia, sobre mim. Então, assim, é um prazer mesmo estar aqui. Olha só, a gente estava começando aqui em off e eu já vou começar um pouco diferente aqui do que eu começo todos os podcasts. Me conta aí, conta para o pessoal que foi o contrato que a sua mãe fez com você. Essa história assim, é uma mudança de chave na minha vida, sabe? Eu sou do Corumbá, né? Nascido e criado no Corumbá. Minha mãe professora. E o sonho da minha mãe era que os filhos estudassem, né? Dela, do meu pai, não mediam esforços para isso. E eu sempre trabalhei. Inclusive, gostava muito de trabalhar. Comecei muito novo. Trabalhei em fábrica de biscoito. Trabalhei em servente pedreiro. E a fábrica do meu tio de biscoito era onde eu trabalhei muitos anos lá. E minhas irmãs já estavam estudando. Eu já estava lá para os meus 15, 16 anos. E são duas irmãs, mas eu sou o mais novo. E minha mãe falava: Robson, você precisa de estudar, as meninas estão estudando, estão começando. E eu sempre falava que não queria estudar, mas eu tinha uma facilidade. Entendi. Mas eu não era, né, eu não era dedicado. E quando estava chegando, já tinha feito a prova do Enem, de tanto ela esforçar, tinha ido muito bem na prova do Enem. E falava que eu não queria estudar, não queria, até o ponto que eu estava trabalhando na fábrica de biscoito. E um dia a minha mãe falou assim: ó, tá chegando o fim do ano, tá na hora de você decidir se realmente você quer estudar, como as suas irmãs estão estudando, e nós vamos dar oportunidade para você estudar. É uma oportunidade que nem todo mundo tem. Eu falei: não vou estudar. Fui trabalhar, voltei no outro dia e minha mãe chegou com um contrato. Essa é a história do contrato. Entendi. Ela fez um contrato e falou: Robson, nós moramos no Corumbá, é uma comunidade que todo mundo conhece todo mundo. E mais lá na frente, quando você não tiver estudado, não tiver tido essa oportunidade que eu te dei, você vai jogar na minha cara que as suas irmãs estudaram e você não.
E a comunidade inteira vai pensar, né? Por que estudou as duas mulheres e o homem mais novo, que sempre trabalhou, não vai estudar? E ela colocou esse contrato no meu colo. Sábia ela, hein? Assina aí que eu vou ter esse álibi. Toda vez que você vier reclamar comigo de alguma coisa, eu falo assim, aqui a sua oportunidade foi dada e você não quis. Segurei aquele contrato e falei, me dá uma semana que eu vou pensar. Naquela semana eu fiquei matutando, fiquei pensando o que eu faria. E foi quando eu não assinei o contrato. Não assinei o contrato e falei que eu ia estudar. E nessa hora ela vem com outro questionamento. Beleza, eu vou dar a oportunidade para você estudar. Mas saiba que se eu ficar sabendo de alguma coisa que não esteja referido ao estudo, que não tenha relacionamento direto com o que você se propôs a fazer, você vai voltar e vai passar vergonha. E aí aconteceu. A mudança de chave na minha vida foi quando ela colocou esse contrato no meu colo e falou, ou você quer ou você não quer. E aí depois eu comecei a estudar e gostei muito do que eu fazia. E hoje a minha paixão, uma das minhas paixões é o estudo. Caramba, mano, que história, hein? Sábia a sua mãe com o contrato, Isso. né? Porque ela tinha o álibi, como você falou, né? Ó, eu fiz tudo, tá aqui, ó, ele não quis. Isso aí. Que bacana, que bacana. Então, beleza. Olha só, qual foi o ponto da virada de chave que você falou assim, não, agora eu tenho que abrir minhas próprias clínicas? Isso, na verdade, eu não quis abrir clínica. Eu trabalhava numa clínica onde tinham 2 sócias. Inclusive, eu tenho muito gratidão a elas, que elas abriram as portas para mim, me ensinaram, me deram principalmente a oportunidade de realizar o meu serviço, né? E aí, num determinado momento, uma das sócias teve filhos, inclusive teve um pouco de dificuldade nesse nascimento e ela não conseguiu continuar. Então, ela arrendou para mim e depois para mim, para o meu primo, que é o Dalton, que é fisioterapeuta também, que foi meu sócio, meu primeiro sócio. E a gente passou a trabalhar arrendado. Depois de anos pagando aluguel, ela decidiu vender, a gente comprou. Depois a outra sócia também decidiu vender e nós continuamos o trabalho delas. E de acordo com a demanda, de acordo com o trabalho que a gente empenhava em fazer bem feito, a fisioterapia vinha num momento de auge no Brasil inteiro. A gente pegou uma fase muito boa também, né? Estudando, buscando, mas principalmente prestando um serviço de excelência, que era o que a gente queria. Né? Eu quero ser muito bom no que eu faço. Clientes foram aumentando e, de acordo com a demanda, nós fomos obrigados, fomos crescendo assim de uma forma não muito planejada, mas de acordo com as coisas iam acontecendo. E vocês entraram com bastante diferencial, né? Na época que você entrou, eu lembro que, tipo assim, deu um boom na cidade que, tipo assim, o fisioterapeuta Robson, só via seu nome. Porque vocês entrou diferente do mercado naquela época também. Como eu disse, foi um período muito bom para a fisioterapia. Né? Eu acredito que todos os fisioterapeutas dessa época que foram nessa levada de entregar principalmente o que o cliente precisa, que é cuidado, que é atenção e principalmente seriedade com o trabalho, todos se deram muito bem, estão muito bem, né, como profissionais. Eu acho que isso também contou muito. Né? Além de pegar uma fase onde a fisioterapia vinha na crescente, o pessoal começou a conhecer mais, nós éramos muito jovens, mas com uma experiência legal, a gente já fazia estágio há muito tempo, já trabalhava em outra cidade, trouxe uma experiência para cá e com uma pegada bem jovial mesmo, de entregar o melhor. Então, acho que isso também, né, foi muito bom para a gente, né? Ajudou demais. Vocês começarem com a clínica já começar a subir, já começar a crescer, tirando a parte da fisioterapia que você já dominava, já vinha com o diferencial, qual foi ali os problemas que você enfrentou ali, as pedras no caminho, como se dizem, vamos por assim, o mais popular, né? Quais foram os desafios que você teve em criar uma clínica, né? Em tocar uma clínica, tirando a parte sua que você domina? Sim, a parte que a gente não domina, que é o que a gente não aprende. O que a gente não aprende em faculdade inicialmente? Talvez hoje eu sei até que existe algumas matérias, a gente não tinha noção nenhuma de administração, não tinha noção nenhuma de controle de fluxo de caixa, não tínhamos controle nenhum administrativo.
né? Não vou falar que só a faculdade não entregava, mas eu, como experiência própria, não tinha nenhum tipo de controle, né? Então eu dediquei muito a isso, a me controlar como pessoa, principalmente a minha vida, controlar as questões da clínica, que não era só atender. Como né? gestor Como mesmo, né? gestor. E isso pesava muito, e a gente percebe que pesa até hoje, porque a gente precisa estar sempre atualizando essas mudanças de época, de tudo que acontece. Então, assim, esse, para mim, foi falando da questão empresa, o que eu mais tive dificuldade. Potencializar ela muito mais. Sim. Que sim. bacana, que bacana. Como você lida com a sua equipe dentro da sua clínica, especialmente considerando aí a diversidade e especialidades que tem na fisioterapia? Então, como você organiza a sua equipe dentro da sua clínica com tanta especialidade que tem? Cara, eu não fui ensinado a administrar, então isso eu perdi muito, eu tive que aprender como diz o outro, na prática, mas isso Com aí certeza. é de muita gente. Mas hoje, você como dono de clínica, referência na cidade, me fala aí, qual é a diferença, qual que é o diferencial da sua clínica para as clínicas em comparação às clínicas da região? Qual que é o maior diferencial de vocês? O diferencial nosso é sempre buscar tudo que é novo. Tudo que é novo. Para você ter noção, várias coisas da fisioterapia, várias coisas da área foram, né, nós trouxemos para a Cloud em primeiro momento, né, a quiropraxia, a osteopatia, o treinamento funcional, né? Eu tive uma experiência muito boa dentro do Clube Atlético Mineiro, e em outros locais onde eu queria trazer essas novidades para a cidade. Então, isso, para mim, é o diferencial até hoje da clínica. Buscar novas referências, buscar novos tratamentos e entender que as doenças e as lesões vão se atualizando, vão mudando e a gente precisa estar sempre atualizado. Então, eu acredito que do passado para hoje, a gente ainda continua com a mesma ideia de estar sempre atualizando para levar o que tem de melhor. Entendi. Então, a experiência que você teve lá fora, no Clube Atlético, você quis trazer essa experiência e potencializar ela muito mais. Sim. Que sim. bacana, que bacana. Como você lida com a sua equipe dentro da sua clínica, especialmente considerando aí a diversidade e especialidades que tem na fisioterapia? Então, como você organiza a sua equipe dentro da sua clínica com tanta especialidade que Isso é um pouco, né, até a parte mais difícil, né, trabalhar com pessoas, né, com várias cabeças pensantes, e nós estamos falando de pessoas graduadas, pessoas que tiveram vivências boas também, como a minha, pessoas inteligentíssimas, e que a gente sempre tenta aproximar, e principalmente, falando de especialidades, da autonomia para que esses profissionais trabalhem e realizem o trabalho deles. Não existe, o Robson é o principal, não. O Robson é mais um, que está ali, talvez tenha um pouco mais de experiência e que pode contribuir, mas que não chega até ele, pode passar e ser muito melhor, e eu quero que isso aconteça dando essa autonomia. Então, o que eu tento sempre colocar dentro da empresa e para mim é que esses profissionais entreguem o que eles puderem e o que eles quiserem. Então, não tem nenhum tipo de barreira que faça com que eles fiquem onde estão. Então, quem já passou por lá, né, ou quem ainda trabalha com a gente, sabe que sempre o estímulo é para crescer, nunca ficar onde está. Então, a gente sempre sabe que quanto mais pessoas boas estejam trabalhando com a gente, melhor a empresa vai estar. Então, é isso que eu sempre estimulo, que independente de cada área, eles tenham autonomia para fazer o serviço deles sem nenhum tipo de intervenção minha. Que bacana, mano, que bacana. Porque você respondeu uma outra pergunta aqui, porque como dono, como um cara referência, você não controla os seus funcionários, você deixa eles dar o melhor deles, você potencializa eles sem cercar eles, sem estar doutrinado, né? Você não doutrina eles. E isso vindo de uma clínica igual a sua, uma clínica grande, cara, isso é muito bacana. Tipo assim, até para os funcionários mesmo trabalhar ali dentro. Até porque eu aprendo muito com eles.
Eu acredito que talvez o mais beneficiado dessa questão toda sou eu. Porque Que eu trabalho massa. com vários profissionais, eu tento entregar o que eu consigo dentro daquele que eu sempre fico aberto. Olha, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Mas eu percebo que eu aprendo muito mais com cada um deles, né? Que Que cada bacana, um, cara. nós temos profissionais mais jovens, outros que já têm mais experiência, e cada um traz uma coisa diferente. A gente dentro da expertise, ou então até mesmo do entendimento que a gente está ali para ensinar, mas principalmente para aprender, eu acredito que eu sou o maior beneficiado de estar lá com essa equipe. Top, top. Essa aí foi bacana. E como empreendedor, certo? A experiência que você tem hoje na sua área, dono das clínicas, se fosse hoje, como você entraria no mercado? Você já entraria como dono já de clínica ou às vezes não? Olha, Neizinho, é tão interessante porque os tempos mudaram, como eu disse. E para mim as coisas foram acontecendo de uma forma, né, que Deus foi guiando. Né? Eu sempre falo, eu tenho muito a bênção de Deus e por sempre estar guiado de pessoas boas. Eu sempre tive pessoas boas ao meu lado e Deus guiou isso. Então, assim, falar de iniciar novamente são tempos totalmente diferentes. A questão, né, no momento que eu estudava, eu não tinha acesso à internet. Né, era no Entendi. Xerox. Sim, Era era tudo diferente. Xerox. Então, hoje a gente sabe que essa, né, interação com a internet, interação com as pessoas que estão do outro lado, são muito maiores. Se fosse hoje, eu começaria, eu acredito que da mesma forma que eu comecei, demonstrando o meu valor para depois pedir o valor. Né? Porque o que acontece muitas vezes é querer ter o valor sem dar o valor. Sim, sim. Né? Eu quero mostrar o meu valor primeiro, para depois eu ter uma retribuição desse trabalho feito. Então, eu acredito que hoje eu faria da mesma forma, porém com talvez alternativas diferentes, possibilidades diferentes, mas mostrando o meu trabalho, entrando no mercado, entregando o que eu tenho de melhor e deixando acontecer. Né? A gente sabe que nada é rápido. Sim. Nós fizemos agora, nossa turma, 15 anos de formado. Caramba. E nesse período, se a gente for reavaliar, a cada ano eram passos tão pequenos, mas eram passos muitas vezes para frente. Quantas vezes a gente deu passo para trás também? Né? Teve momentos que sempre os passos ou eles pararam ou foram para trás, para depois a gente continuar andando. Mas eu acredito que eu continuaria no mesmo entendimento de entregar o meu melhor e esperar com que as coisas aconteçam. Não pensaria em momento nenhum em ter clínica agora. Você ficaria na mesma intensidade, porém você teria ferramentas mais poderosas, né? Com certeza. Que a internet é Com certeza. uma das ferramentas poderosíssimas. E já a gente está conversando aí sobre especializações, cara, quais são as especialidades que você hoje trata na sua clínica? Eu Você ou toda a clínica ali? Hoje a clínica ela é muito voltada, assim, a gente atende quase todas as áreas da fisioterapia, né, mas tá mais voltado até para ortopedia, né, para questões osteomusculares, dores, lesões de osso e músculo, mas Robson, eu sempre tive uma pegada de terapia manual, que a gente fala, que é colocar a mão mesmo. E a minha graduação e as minhas especializações me dão isso, né? Eu fiz pós-graduação em traumato ortopédico, fiz a quiropraxia, né? A osteopatia, muita gente não conhece, mas a osteopatia e a quiropraxia são cursos bem próximos, né? Que são aquelas terapias de estalo, que o pessoal vai, sala, coloca a coluna no lugar, que eles falam, dão aqueles todos ajustes, né? Entendi. E fui para o RPG, trabalhei com RPG, que é a questão postural, muito tempo. E venho sempre nessa levada de terapias manuais, de pegar e ver, e enxergar com as mãos. Estou agora numa fase diferente, né? Que iniciei um mestrado, estou fazendo um mestrado em Ciências da Reabilitação, que também veio para mim dessa forma assim, aos poucos, foi chegando, foi dando as caras, e hoje eu vi que o mestrado me cativa bastante. Muito difícil, né?
A área é totalmente diferente da que eu vinha praticando, mas o mestrado hoje é o que eu estou direcionado a terminar. Que massa. E a clínica em si, toda a clínica, quais são as especialidades, vamos pôr assim, que você pode colocar separadamente? Até mesmo pro O pessoal. que tem lá? Isso, pro Uhum. pessoal falar assim, não, cara, eu vou na clínica lá e vai ter esse tratamento. Nós temos a fisioterapia de forma geral. A fisioterapia ela é dividida, ela é subdividida, né? Igual a gente fala. O fisioterapeuta tem a capacidade e precisa de atender todas as áreas da fisioterapia, né? Então, se chegou um paciente com uma demanda lá, a graduação nos traz essa condição de ter uma noção, né, e poder ajudar. Mas dentro das especializações, dentro, né, das necessidades de especializar em cada área, faz com que esses ramos da fisioterapia coloquem mais direcionamentos para cada região. Então, hoje nós temos na clínica, eu sou especialista em coluna, como eu disse, Certo. as terapias manuais. Então, a coluna hoje, as lesões ortopédicas, no caso, as tendinites, as lesões de joelhos, os pós-operatórios, a gente tem a quiropraxia, o pilates, nós temos a fisioterapia esportiva, que é o nosso treinamento funcional, nós temos a saúde da mulher, nós temos a fisioterapia respiratória, a fisioterapia para ATM, que é da boca, né? Aquelas bruxismos, tratamento para dor na ATM. Entendi. E, assim, diversas áreas assim da fisioterapia. A fisioterapia respiratória, temos a fisioterapia pediátrica, Até pediatria. neurológica. Então, assim, todas as áreas da fisioterapia a gente direciona para aquele profissional que tem mais expertise ou até mesmo mais condição de tratar o cliente. Então, assim, é um mesclado geral que a gente... Hoje em dia, vamos pôr a clínica, então, ela é bem completa. Mas Bastante. bem completa bastante. mesmo. Não tem de tudo, mas a gente quer desenvolver para isso, para que a gente consiga entregar muito um serviço de excelência em todas as áreas da fisioterapia. Nosso foco é fisioterapia. Entendi. Então, assim, o quanto mais a gente poder ficar focado na área da fisioterapia e você enxergar a Fisioclínica como uma clínica de fisioterapia, é isso que a gente quer. Que massa. E quantos funcionários você está hoje lá, juntando as clínicas todas? Hoje nós somos mais de 20 profissionais. Que bacana. Mais de 20. Que bacana. E já entrando aqui vamos assim, já nessa área, como você implementa a tecnologia e inovação para melhorar o serviço, mas a experiência do paciente? O que eu sempre preocupo? Em estar com pessoas boas. Então, quando eu falo de evolução na fisioterapia, evolução na questão tecnológica, evolução no nosso meio, eu tenho que estar sempre perto de pessoas boas. Quando eu falo pessoas boas, eu estou falando de clínicas referências no Brasil, clínicas referências em Minas, clínicas referências no mundo, profissionais. Então, é estar realizando cursos com essas pessoas, tendo convívio com elas, experiências, e me aproximando dessas, como disse, né, dos locais onde eu entrego esse serviço de excelência. Então, se eu quero uma coisa boa, eu tenho que ter um relacionamento bom, ou então estar sempre antenado com isso. Como eu disse, apareceu agora, nós estamos com uma avaliação fisioterapêutica esportiva. A referência nossa, Clube Atlético Mineiro. Entendi. Por quê? Porque é o que a gente tem de mais perto. Hoje a gente sabe que a fisioterapia mineira é considerada uma das melhores fisioterapias do mundo. É o que eu ia falar agora. E a tecnologia lá é... Então, assim, é o que a gente tem de mais perto e de melhor. Talvez nem seja mais perto, né? Se for bom, a gente vai para outro estado. Igual eu já fiz curso fora, mas é isso que eu pretendo. Sempre buscar essas referências de onde já está acontecendo. E é assim que a gente vai acompanhando nas redes sociais, os profissionais também, buscando novos cursos. Então, as tecnologias elas vão vir de acordo com o que a gente vai conhecendo o que está sendo usado, né? Está sendo feito. Usado, praticado e está funcionando, né? Sim. Isso é importante. As referências, né? No mestrado a gente estuda muito os casos clínicos, as referências, as pesquisas, e isso traz muita
traz muito direcionamento para onde a gente deve seguir. E um direcionamento assertivo, né? Que ali você já sabe que aquilo ali já está funcionando. Né? Olha, vocês foram pioneiro em muitos tratamentos, né? E até mesmo porque vocês foram a primeira clínica, né? Mas conta aí um pouquinho desse pioneirismo. Sim. Como eu disse, né, a gente já está há um tempo. E quando eu entrei na clínica, ela já existia. A clínica ela é de 1997, ela tem mais de 25 anos de clínica. Vida, mano. Então, antes de mim, eu já herdei bastante, né, informações, bastante coisa mesmo que já tinha na clínica. Novidades que estavam chegando e tudo mais. E até te cortando um pouquinho, mas isso então hoje, você vamos pôr assim, ó, as pessoas olham a sua clínica e do mesmo jeito que você olha o Clube Atlético Mineiro, olha as outras... Olha as outras partes. Porque, cara, você é 25 anos, isso é uma vida. Não... E falar em pioneirismo, né, que era a questão principal aí, são essas referências que fazem com que a gente continue buscando coisas novas. Porque a maioria dos profissionais também e os pacientes de forma espera que a gente busque isso, que a gente seja primeiro. Eu vou dar um exemplo do treinamento funcional, né? O treinamento funcional hoje ele é febre, né, em Cláudio, na região toda, mas nós trouxemos o treinamento funcional primeiro como uma forma de reabilitação. Então, na verdade, o nome treinamento funcional é treinar as funções do corpo. O que é treinar a função do corpo? É você treinar um jogador de vôlei e fazer com que ele bata na bola. Eu estou fazendo um treinamento de uma pessoa, um paciente que realizou uma cirurgia de joelho. Eu fiz a reabilitação dele e libero para ele jogar bola, ou libero para uma outra atividade. Na clínica hoje, a gente consegue fazer essa reabilitação dando para ele função. Então, o treinamento funcional veio para trabalhar essas funções. Gosta de jogar futebol? É o intuito dele. Nós estamos trabalhando um profissional que seja amador. Coloca esse cara para chutar para ver se ele vai sentir. Porque às vezes quando está na fisioterapia ele não esteja sentindo, porque ele não está fazendo o que ele fazia. Faz sentido quando demais. Ele sentia dor. Então, vamos com ele com esse cara para chutar a bola, vamos passar ela para dar uma cortada. Então o treinamento funcional veio para isso. Mas junto com isso vieram outros benefícios que fizeram ele ter aquele boom. Depois, né? A gente vai entendendo que esse tipo de treinamento foi tendo resultado, outras áreas, né, outras empresas também começaram a entregar esse serviço, mas a gente sempre ficou feliz por ser primeiro. Então, eu sempre busco o pioneirismo em tudo, estando próximo do que está acontecendo, para que a gente continue trazendo novidades e principalmente estar sempre atual nos treinamentos e tratamentos. Né? Que bacana, cara. Essa explicação aí da parte do pôr o cara pra chutar e do pôr o cara pra cortar, cara, faz sentido demais da conta. Você tá fazendo a reabilitação ali da pessoa, beleza, tá sentindo dor? Não tá. Então vai. Aí a primeira jogo que ela sente. Ela sente. Aí ela falou, não, mas não funcionou. Cara, isso fez sentido pra mim aqui agora, assim, surreal. Massa, parabéns. Hoje, como empreendedor, como você vê as redes sociais? Na sua época, você começou, não tinha rede social, né? Mas hoje, como você vê, ajuda ou atrapalha? Ajuda. Então, assim, eu entendo que a rede social, ela tem que estar infiltrada, né, em todas as áreas, sabendo que as áreas da saúde, como outras áreas, nós temos algumas restrições, algumas limitações. Sim. Né? Eu fico observando muito sobre as redes sociais o que é postado. Então, o que a gente sempre orienta dentro de clínica é olha o que você pode postar e olha o que você está fazendo no postar. Porque, às vezes, ele é mal interpretado. É muito difícil você colocar um tratamento, primeiro, de um paciente que muitas vezes não quer ser filmado, mas a gente pega uma determinada parte, mostra para entender que aquele tratamento funciona, para aquela pessoa que está sentindo em casa ver que tem tratamento. Isso é importante, mas ela abre esse leque de opções para o profissional. Né? Então, acredito que quanto mais a gente atualizar na questão das redes sociais, de tudo que vem envolvendo a tecnologia, a internet, é muito grande. Ter muito cuidado, porque é o que a gente vê aí, às vezes,
deixa a gente até um pouco com o pé atrás. É o que eu falo quando a gente, né, tem as nossas reuniões, eu falo, olha, toma cuidado. Pega esse exemplo do que não fazer, porque a gente sabe que a rede social ela ajuda, mas ela pode atrapalhar muito. Sim, Né? sim. Mas eu acho que é fundamental. Entendi. E eu entendi até a preocupação sua aí mesmo aí, porque às vezes você olha na rede social, você vê a pessoa explicando o que você tem que fazer, porém a gente que não entende não dá conta de fazer do mesmo jeito e acaba piorando a situação. Então eu entendi aí Muita que cautela, muita né? cautela. Entendi. Qual é a sua abordagem em construir um relacionamento sólido com o seu paciente? Qual que é a sua preocupação de construir esse relacionamento? Verdade. Para mim, a primeira coisa é a verdade. Primeiro, é o que eu sempre falo. Eu vivo de fisioterapia e pretendo viver de fisioterapia. É o que eu sei fazer e o que eu quero continuar fazendo. Então, a pessoa que mente, ela não consegue ficar muito tempo. Não consegue sustentar, Não né? consegue sustentar. Trabalhe com a verdade. Nem sempre a gente vai ser a pessoa que vai resolver todos os problemas, mas a gente vai poder ajudar, né? Então, quanto mais você tem essa ligação de verdade, de sinceridade, quantas vezes os pacientes chegam na clínica para me fazer uma pergunta? E da maioria das vezes, eles saem com uma verdade. Agora, independente se ela vai doer nos ouvidos ou não, né? Muitas vezes a gente fala esse tratamento, ele vai surtir um efeito muito bom, mas vai depender mais de você do que da gente. Ou esse tratamento, ele não vai ter o efeito que você espera. Então, a verdade, eu acho que ele é o principal no relacionamento que dá certo até hoje. Eu pretendo e quero continuar com essa verdade. Bacana, bacana. Como você vê o futuro da fisioterapia e qual estratégia você tem em mente ou você já tem ela traçada? Porque você já é referência. Você já é uma referência enorme na cidade e região, Obrigado. mas que estratégia você vê para você manter essa referência toda? Atualizando, né? A gente entende que quando a gente começa a ter alguma responsabilidade, a gente não traz a fisioterapia só para gente. Às vezes a gente entra num determinado assunto para resolver ou para tentar resolver para uma classe. Sim, Né? Quando verdade. você passa, não falo ser referência, mas eu falo você estar, né, representando os outros profissionais também. Então, quando você fala o que eu penso da fisioterapia, eu penso que se a gente tivesse um pensamento conjunto onde a gente colocasse a fisioterapia em primeiro lugar, de junção, de fazer com que a fisioterapia fosse efetiva para todos, né? E de que isso fosse realmente para os fisioterapeutas e para as pessoas que precisavam dele. Então, assim, a fisioterapia ia chegar num nível muito maior. Então, não é só ficar esperando, né? Não é só esperando do conselho, não ficar esperando só dos sindicatos, mas sim buscar na cidade da gente com que esse serviço que a gente entrega seja de excelência. Então, para que a fisioterapia cresça, os profissionais que estão entrando também têm que entrar nessa pegada. Não é só chegar e vou trabalhar e vou. Não, nós temos que assumir várias responsabilidades. Então, assim, isso que eu acho que é o que precisa para que a fisioterapia continue crescendo. Não estagne, não pare, não perca a credibilidade, né, que conquistou até hoje, mas que todo mundo tenha essa visão de vamos ser responsável também pelo que a fisioterapia pode entregar para todos, essa verdade. Vamos Então, fazer a nossa parte. precisamos dessa união aí para isso acontecer. Que bacana, show. Qual a importância da família, da fé nos seus empreendimentos? Ah, é muito grande. Primeiro porque a fisioterapia me deu até a minha família. Minha família, a minha esposa é fisioterapeuta, eu conheci ela na faculdade. Tá, Né? tá. Então eu tenho mais isso. Mas, Né? As minhas filhas a minha família foi constituída através da fisioterapia também.
E como eu já voltei lá no início, além dessa questão toda de amor, de criação que a gente tem, né, de família, de dentro de casa, né, principalmente essas verdades que a gente também recebeu em casa, essa criação, juntando tudo isso, é tudo. Eu acho que Deus é em primeiro lugar, é a Ele que a gente deve dar, né, todo o direcionamento e colocar na mão de Deus as coisas. Então eu sou muito grato, né, a Deus primeiramente, a minha família, né, o meu pai, minha mãe, minhas irmãs que são, né, do coração também, e a minha família nova agora, a Estela, a Clara, a Luísa, que, né, faz parte assim de um coração mesmo bem grande para que então a família é tudo para mim. Que bacana. E vocês lidam com, a gente tá falando de família, de fé, e vocês lidam com muito isso, né? A fé ali, os pacientes chegam pelo tratamento e a gente acaba ali trazendo o paciente para mais perto da gente, vamos ver a fé que eles têm ali No na melhora, no tratamento. tratamento. Então, você acha que você lida bastante com isso, com a fé, bem dizer, ali todo dia, né? Sim. E o cliente de fisioterapia, muitas vezes, ele vira amigo. Diferente de uma consulta, talvez, né, de outras áreas, que você vê ele ali um dia, depois não vê mais. A fisioterapia, você vê ele ali todos os dias, às vezes durante meses. E faz com que, além dele ser seu paciente, ele passa a ser seu amigo, ele passa a ser seu colega, você passa ele já te cumprimentando, te vê na rua, você vai vendo todos os dias, você vai conhecendo momentos, às vezes, difíceis que eles passam, né? E essa fé, ela é muito importante, porque aí vem a questão da verdade de novo que a gente falou, né? Porque você entrega tudo que você pode, ele também depositou em você, porque só dele chegar lá na clínica e sentar na frente lá do seu consultório, ele já está depositando uma fé muito grande, porque ele tinha outras opções. Se ele escolheu você, é porque ele acredita que você é capaz de ajudar ele naquela questão. Então, é uma troca muito grande mesmo. E essa relação que a gente tem um com o outro, que o cliente cria com o profissional, ela faz com que a gente sustente mais ainda essa vontade de trabalhar e estar sempre ali melhorando, né? Podendo ajudar. Bacana. E até eu vou fazer a pergunta, mas você já falou ela. Que aqui tem uma pergunta. Se você poderia compartilhar uma história de um paciente que exemplifica o sucesso aí, vamos pôr assim, da fisioterapia, da clínica, sua, que eu acredito que acho que história é o que não deve faltar, né? Você fazer um tratamento do começo até o final, você pegar uma pessoa ali com bastante dificuldade e você ver essa pessoa depois liberta daquilo ali. Sim. Existem vários casos, graças a Deus, assim, de sucesso, de se tornar amigo, de continuar compartilhando. A gente não quer, eu sempre brinco, eu não quero ver esse paciente novamente na clínica. Eu quero que ele vá só uma Sim, vez, melhore e não volte. Mas que volte depois para ver a gente. Então, o que eu tenho de história para contar são os pacientes que chegam na clínica mesmo não estando em tratamento. Eu Que tenho massa. alguns pacientes, né, pacientes nossos também, que vai lá, leva um cafezinho pra gente, ou então vai lá, toma um café. Esses dias um paciente esteve lá, chegou lá, olha aqui, eu vim tomar um café. Que Tomou um cafezinho, vim cá ver bacana. vocês, deu um abraço, né, nas profissionais, na gente, e foi embora. Então, assim, é uma forma muito sincera, sabe, de agradecer também. Então, é uma forma de demonstrar esse carinho pra gente também. É o que o dinheiro não paga, né? Na Não paga. verdade, né? Isso aí, o cara voltar, você vê ali que ele tem uma gratidão, vamos pôr assim, verdadeira, né? O dinheiro não paga isso, não adianta, você não consegue comprar essa verdade, né? E como é que você equilibra, então, vamos pôr aqui, até agora que a gente já conversou, então, a gente já viu aí que é bem corrido, né? Vamos pôr assim, a parte da clínica, ela é bem intensa, né? Vamos pôr, como é que você equilibra a parte do empreendedor e do fisioterapeuta e do pessoal? Como é que você faz esse equilíbrio? Se tem É, como? tenta separar, né? Tenta separar. Porque agora é tirar horários e ter agenda. É aquilo que eu falei, coisas que às vezes a gente não aprende quando a gente está começando, né? Às vezes não vem da gente,
né? Não foi passado isso. A gente tem que aprender aos poucos. Hoje eu percebo que a separação disso está muito relacionado à agenda. Eu tirar um horário para organizar as coisas que precisam ser organizadas, ter minha agenda de atendimentos e poder tentar associar isso para minha casa também, né? Como disse, estou com as crianças pequenas, preciso de ter horário para chegar em casa. Então, a agenda hoje ela é uma peça principal, né, no meu dia a dia. Fundamental. E seguir, né? Que só escrever ele também não resolve, não. Qual conselho prático você daria aí para os fisioterapeutas que desejam empreender e abrir as suas próprias clínicas? Na verdade, ela está muito em entregar primeiro o que você está vendendo. Porque, às vezes, o foco está mais em ter um negócio do que realmente entregar um serviço. Né? A gente vê muito isso. Eu sonho em ter clínica, mas, às vezes, eu não sonho em ser um bom profissional. Entendi. Então, eu preciso, primeiramente, ser um bom profissional para depois você abrir a clínica. Para depois eu ter, né, condições. Porque não adianta eu ter uma estrutura. A estrutura hoje ela é a mais fácil de fazer. Tá cheio de banco querendo emprestar dinheiro. Hoje não é um investimento tão alto. Mas o que está mais difícil são os serviços entregues. Né? Então, é essa questão mesmo. É ser primeiramente profissional, conhecer muito do que você vende. Você está vendendo um serviço. Né? Esse serviço, quem coloca preço é você. Então, independente se é R$10 ou se é R$500, foi você que colocou o preço. Se a pessoa pagou, ela quer o serviço de excelência. Então, seja primeiro profissional, saiba realizar o serviço, depois as coisas vão acontecendo. Faz sentido, cara, faz sentido. E hoje a gente vê o contrário, a pessoa abre a clínica para depois ela começar a trabalhar. Aí acaba, às vezes, não conseguindo entregar tão bem e depois de 6 meses fecha. E aí o prejuízo é bem... infelizmente acontece, né? Porque, né, como a gente tá... E é o que a gente vê muito nas redes sociais, tem que empreender, mas você precisa de empreender um serviço que você consegue entregar. Sim, mas aí você investir em você primeiro. Sim. Entendi. E a nossa área tem uma grande vantagem. Você não precisa ser clínica, você pode ser consultório, você pode atender até em domiciliar, você pode atender sozinho. Né? E as coisas depois vão... Você pode evoluindo. prestar o serviço, né? Você pode prestar o serviço. Sim. Isso ficou explicado, então. Primeiro, investe em você, faça um belo serviço, vira autoridade, depois você vê se é viável, se é viável ou não. Tá, mas vamos lá. Olha só, qual é a sua participação no tratamento dos pacientes? Vamos pôr, eu vou lá e eu quero ser tratado pelo Robson. Certo? Às vezes outra pessoa vai na clínica, vai na Fisioclin e quer ser tratado por você. Esclarece isso aqui para mim, como funciona dentro da clínica lá, a sua participação dentro de todos os tratamentos dos clientes. Neizinho, essa eu acho que é a pergunta-chave hoje, se a gente for falar de questão profissional minha. Porque a maioria das pessoas eu já ouvi isso. Eu quero ser atendido pelo Robson, eu quero ser tratado pelo Robson, e ele não está lá. Muitos até perguntam se eu estou trabalhando lá. E trabalho muito, graças a Deus. Né? O que acontece, graças a Deus, antigamente, há um tempo atrás, eu atendia uma determinada quantidade de pacientes. Vamos dar um exemplo aí. Atendia 10 pacientes, acompanhava eles, terminava um, pegava outro. E os outros pacientes eu não tinha oportunidade de acompanhar. Mas já tem algum tempo que a gente tem o método Fisioclin de atendimento. O que é? É um método onde você chega na clínica, eu faço toda a sua primeira consulta, conheço o seu histórico, conheço a sua causa, né? Por que você está lá? O que está acontecendo para que você estivesse na clínica? Quais são os motivos da sua lesão ou da sua dor? Faço toda a anamnese e coloco num programa de avaliação, de tratamento, desculpa. Esse método ele é treinado com a minha equipe quinzenalmente. Quinzenalmente, era semanalmente
E a gente tem esse contato nas reuniões onde a gente conversa sobre os casos, conversa sobre os pacientes e como que está a evolução deles. Então, eu faço o tratamento, faço todo um prognóstico. Então, hoje, eu consigo estar mais próximo do meu paciente do que antes. Entendi. Porque eu fiz a consulta, conheci toda a história dele, fiz todo um prognóstico, fiz todo um cronograma de atendimento junto com a minha equipe, que graças a Deus são ótimos profissionais, que estão acostumados diariamente com isso. Recebo essas informações, depois tem a reavaliação e a gente faz a condução desse tratamento para frente, mesmo se ele não for dentro da clínica. Então, o método Fisioclin de atendimento hoje, ele facilita com que eu consiga estar cada vez mais próximo desse paciente, acompanhando a evolução dele e entendendo como está o tratamento. Então, assim, hoje eu fico mais perto do que era antes. Hoje você consegue realmente acompanhar o paciente inteiro. Cara, sim, que tranquilo. E criar intervenções, porque a gente, às vezes, dentro de um tratamento, vamos falar que o seu tratamento ele não corre da forma que a gente esperava. Que você, por outras questões, trabalho. Tem muita gente que faz o tratamento e já sai para trabalhar, ou chega do serviço. Não tem como repousar, não tem como diminuir aquele estresse em cima de uma determinada lesão. E a gente entende por quê. Olha, Robson, esse determinado cliente não está evoluindo. Por que ele não está evoluindo? Aí a gente conversa, entende, vamos fazer essa intervenção para a gente ver se ele vai evoluir. Então, esse método eu acho que é o mais importante. E esse método hoje, graças a Deus, é o nosso sucesso. Que bacana. Então, para você aí do outro lado que está assistindo essa entrevista e quer ser tratado com o Robson na Fisioclin, você está sendo tratado do começo até o final. Cara, você esclareceu isso aqui, foi muito bacana, cara, muito bacana. É uma forma de a gente estar perto de todos, porque como eu sou né? Sim, a gente eu teria uma determinada quantidade de pacientes. Era limitado. Era limitado. Então, foi uma forma da gente abrir e estar perto de todos. Então, deu certo, graças a Deus. Muito bacana, cara, muito bacana. Então, aí a gente parte para finalizar o podcast e a gente tem duas perguntinhas. A primeira, um sonho. O meu sonho é viver de fisioterapia. Continuar fazendo o que eu gosto. E, principalmente, né, entregar, né, o que eu queria que fosse feito para mim, entregar para os outros. Então, assim, o meu sonho é continuar a minha vida, né, fazendo o que eu gosto. Que a clínica continue entregando serviço bacana, que a gente continue, né, buscando coisas novas e continuar entregando. Então, eu sempre peço a Deus, eu sempre oro para isso, para que eu continue trabalhando com o que eu gosto, que eu tenha saúde para que isso continue acontecendo e que as coisas continuem evoluindo, né? Graças a Deus, como estão até hoje. Então, lutar para isso e pedir e agradecer também. Bacana. E um conselho para os novos empreendedores, mas aqui para os empreendedores de um jeito geral, um jeito amplo. Qual o conselho que você daria hoje, você é um empreendedor bem-sucedido? Não ter pressa. Não ter pressa. Né? O conhecimento ele é muito importante, né? Igual eu disse lá em relação aos profissionais de fisioterapia, saiba realizar o serviço primeiro, mas não tenha pressa, porque hoje eu percebo, né, de uma forma que a gente enxerga, né, como que as coisas estão, a pressa em ser sucesso, em ter sucesso. E às vezes você ainda não está maduro para isso acontecer. Tenha paciência, realize o que precisa ser feito, faça o que tem para ser feito certo, mas tenha paciência que as coisas vão acontecer. Né? Estudar, buscar, estar perto de pessoas boas, pessoas que te joguem para cima, que façam você evoluir, isso é o que importa, né? Mas tenha paciência, que as coisas, de acordo com os passos, o que você está entregando e de acordo com o que Deus planeja para sua vida, vai acontecer. Bacana, belas palavras. E antes da gente acabar, o microfone está à sua disposição. Pode falar o que você quiser aí, cara. Leizinho, eu queria agradecer ao AcionaCast, a você, né? Primeiro
pelas palavras, pelo convite, primeiramente, né? Por estar aqui, que é muito importante. Falar um pouco de mim, fico muito lisonjeado de poder falar um pouco. Sei que, né, tantas outras pessoas vão passar outras, já vieram tantas, que têm tantas histórias legais, tantas coisas bacanas. Você me convidar para estar aqui também, estou muito feliz, é uma experiência nova e é agradecer mesmo, né? Falar que a clínica, eu como fisioterapeuta, a clínica de uma forma geral, prestando um serviço para a sociedade, está de portas abertas, né? A gente está lá não só para vender tratamento, a gente está lá para abraçar a necessidade de cada um e principalmente orientar. Hoje a população, muitas vezes, ela precisa mais de orientação do que realmente de um tratamento. Ela sair ali orientada para onde ir, o que fazer é mais importante. Então, a clínica está de portas abertas e é isso que a gente quer, né? Que a sociedade faça parte da clínica, mas que a clínica também, né, contribua e tenha o seu papel. É agradecer mesmo. Cara, show de bola. Vamos por assim, em nome da equipe do AcionaCast, eu te agradeço o seu tempo, de você estar aqui com a gente, tem um peso enorme, principalmente vindo de você, que, tipo assim, você é um amigo que a gente tem, e o que eu acho mais massa na clínica sua e em você, que a gente chega lá e você não vê o dinheiro, você não vê a consulta, certo? Você tem a preocupação de entender o porquê que aconteceu, aonde tá doendo, deixa eu ver o que eu faço. Cara, você tem ali um respeito muito grande. Eu tô falando do Ney, paciente, que eu já fui lá várias vezes. Então você tem uma preocupação muito grande com a gente, certo? Você, hora nenhuma ali, você vende pacote, você vende tratamento. Não, você quer entender o que realmente está acontecendo. Então, eu sempre falo que a gente entra lá e a gente fica à vontade. A gente não entra naquele consultório que você entra e você fala meia dúzia de palavras e já vem ali um tratamento disso, um tratamento daquilo, já vem uma receita de bolo. Não existe isso lá em você. Então, eu vejo assim, ó, eu saio de lá, cara, eu entro feliz, lógico, tem a dor, né? A gente tá com a dor, alguma coisa, mas a né? gente entra feliz porque a gente sabe o seguinte, não vai vir um pacote de tratamento. Primeiro, cara, você tem essa preocupação, então eu acho isso aí muito humanizado na sua clínica, certo? E é importante hoje, Robson, ter uma clínica, ter um profissional desse jeito, certo? Ter um profissional que primeiro se preocupa com o bem-estar do paciente, certo? E depois sim, cara, depois a gente vai ver que tratamento ou quanto vai ficar isso. Então, eu precisava acabar isso com esse depoimento que eu acho muito bacana aí na sua clínica, isso, cara. Eu que agradeço. Então, assim, quando a gente escuta esse tipo de relato sincero, a gente fica muito feliz, porque é isso que a gente busca, né? A pessoa que chega na clínica, ela não quer estar lá. Ela não quer estar lá. Ela vai porque ela está com uma dor, ela está com um incômodo, ela precisa, ela foi encaminhada. E muitas das vezes, além dela estar com dor, ela está estressada, ela está gastando, que ela vem fazendo exame, talvez ela não vem trabalhando, né? Está com um apertado porque junta tudo ao mesmo tempo. E essa pessoa, ela precisa, além de ter atenção, ela precisa de resolver o seu problema. Sim, a solução. Então, né? assim, escutar é a parte mais importante para depois a gente falar. Como que eu vou falar alguma coisa se eu não te conheço, né? Se eu não conheço quem é que está lá, o que ela precisa, o que ela sente. Então, ouvir é uma parte muito importante. Venho trabalhando isso, né? Que é difícil, né? A gente quer muitas vezes falar ao invés de ouvir, mas ouvir é importante. E ouvir isso de você me deixa feliz e me dá ânimo para continuar, né, evoluindo e melhorando como pessoa e como profissional também. Show, Muito cara, obrigado. show. Mas como se diz, eu fico feliz demais, assim, de qualquer coisa que acontece, eu ligo pra você, mas eu sou um cara que eu presto muita atenção nesse tipo de tratamento, entendeu? Mas, cara, muito, muito bacana. Meus parabéns aí pra você. Te agradeço novamente aqui por estar no AcionaCast, separar um pouquinho da sua agenda aí para estar aqui. Isso é muito importante para outras pessoas, outros empreendedores. A gente sabe que tem muito fisioterapeuta entrando no mercado e ter você como referência nessa área e contando coisas aqui que às vezes
eles iam ter que pagar caro para ouvir isso, ou pagar uma mentoria, uma consultoria, certo? E aqui no AcionaCast ele fez esse compartilhamento aí de conhecimento. Então, muito obrigado e estamos aí de portas abertas para você. Qualquer outro empreendimento seu, qualquer hora que você quiser ir, eu preciso do AcionaCast, ou até mesmo... Tem novidade aí, tá? Então, tem novidade aí. Vamos voltar, a gente tá com as portas abertas para você e para todos os seus colaboradores também, tá? Beleza, muito obrigado. Tamo aí tranquilo. Eu agradeço. Agora, para você que ficou aqui até agora com a gente, principalmente para você aí que é fisioterapeuta, ou você tem um filho formando, ou um parente que está começando nessa área, você viu aqui, profissional de renome, um profissional muito, muito bacana, assim, como pessoa. E isso que eu falei aqui é que eu já fui paciente dele e qualquer coisa que acontece a gente tá lá, tá voltando. Olha, manda esse vídeo pro seu parente, pro seu filho, ou até mesmo aquele conhecido ali, seu vizinho que tá formando com fisioterapeuta, certo? Manda para ele que isso aqui vai ajudar muito, muito, muito mesmo. E qualquer coisa, entre em contato aí com a clínica, com a Fisioclin. Como que eles entram em contato com você, Robson? Através do telefone, né? O 3381-3575. Né? Você vai falar tanto no centro quanto no Bela Vista. E as redes sociais. Fisioclin Cláudio. Fisioclin Cláudio. Então você entra em contato com o Robson, te garanto aí que qualquer dúvida que você tiver, às vezes você quer conhecer a clínica, né? Você acabou de formar agora, quer conhecer a clínica. Cara, é uma pessoa espetacular. E eu te espero no próximo episódio.